O mês começa e, como já era esperado, né, na reabertura dos trabalhos do Judiciário, já tinha ali na semana passada, no fim da semana passada, algumas suspeitas de que Luiz Fux iria ali destilar um pouquinho do seu verbo no discurso de abertura, inclusive criticando o presidente Jair Bolsonaro, não diretamente, mas indiretamente como ele fez, né? E não deixou dúvidas, fez mesmo, né? Fez. Não foi nominal ali o recado do ministro Fux na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, na retomada dos trabalhos do Judiciário, mas ele disse claramente que a harmonia e independência entre os poderes não implica impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Falou também que vislumbra um momento, o juiz vislumbra um momento correto para erguer a voz. E acho que passou um recado muito claro ali na abertura dos trabalhos de que os excessos não vão ser aceitos. A gente está falando de que excessos? A gente está falando das manifestações durante o fim de semana e da fala recorrente do presidente Jair Bolsonaro, que voltou a dizer mais de uma vez, inclusive no dia de hoje, que sem eleições limpas, sem votos, eleições democráticas, não haverá eleição. Isso é o quê? Que tom de fala é esse? Se não for um tom golpista, o presidente precisa completar a frase. E ele fez isso em uma das entrevistas que deu no dia de hoje, dizendo porque a eleição vai ser uma farsa. Então, é muito complicado o cenário que está sendo desenhado pelo presidente Jair Bolsonaro, com a insistência nesse assunto, já que cabe ao Congresso Nacional discutir a possibilidade de impressão de voto e talvez o que seja uma evolução do nosso processo, mas que é sim limpo e democrático, tem sido assim há mais de 20 anos. Nem uma denúncia, que fique claro, o presidente pediu uma varredura de tudo que possa ter acontecido, que tivesse ligação com o processo eleitoral, e nem a Polícia Federal encontrou nenhuma falha, ninguém encontrou falha porque não tem. O voto eletrônico é auditável, tem um boletim da urna que é impresso, os partidos podem questionar, podem acompanhar a apuração, a urna é fechada, não tem por que questionar a lisura do processo eleitoral brasileiro. Queremos melhorar? Podemos melhorar. O Congresso Nacional que discuta isso. Mas não cabe ao presidente da República, com este tom de ameaça, dizer que não haverá eleições se não for do jeito que ele quer. Então, ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral assinaram uma nota também, defendendo o processo democrático brasileiro, as eleições no Brasil, a urna eletrônica, o processo que pode, inclusive, ser auditado antes, durante e depois do processo. O Tribunal Superior Eleitoral é só entrar no site, querido ouvinte. Entra agora, te convido. Entra no site do Tribunal Superior Eleitoral e dá uma olhada. Lá eles mostram exatamente como é que funciona o processo. Antes que uma urna seja usada, ela passa por um teste que é público, né? De eleitores que votam, e depois você tem como checar se ele bate. É um teste. Talvez o Tribunal Superior Eleitoral tenha que aumentar a quantidade desses testes para que todos os brasileiros que têm algum tipo de dúvida, desconfiança, possam participar desses testes, possam ver a urna eletrônica em prática, checar se o voto que ele está digitando ali está realmente sendo computado de maneira correta. Mas aí depois tem a impressão do boletim da urna. Esse voto que você digita, ele é gravado em duas memórias diferentes. O Tribunal Superior Eleitoral garante que não tem como invadir a urna. Ela não é conectada à internet. Não tem como mudar isso. E aí depois eles imprimem e checam se está tudo igual. Primeira memória, segunda memória e a impressão. Os partidos têm acesso a todos os processos e podem questionar quando quiserem. Então, essa discussão segue tensionada em Brasília, com a corda super esticada, infelizmente, né? Um retorno do trabalho judiciário marcado por essa discussão. O Congresso Nacional é o responsável por essa mudança, se ela for feita. Então, vamos acompanhar, né, Cris? Porque é isso que tem para hoje. É verdade. O Márcio Rocha acompanhou essa primeira sessão na volta dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal, né, Márcio? E tem um balanço pra gente. Boa tarde para você. Oi, Cris, oi, Ana, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. E na sessão de reabertura dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, afirmou que a independência entre os poderes não significa impunidade para atos contra as instituições. Além disso, disse que o povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora da Constituição. Essas falas podem ser uma resposta às recentes declarações
do presidente Jair Bolsonaro, como a Alana já vem adiantando aí, que vem atacando também nos últimos dias o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, justamente por Barroso ser contra a adoção do voto impresso. Nesse discurso inicial, o Fux diz também que a democracia é uma prática constante, mais que um direito, é um dever compartilhado por todos os cidadãos e todos os poderes públicos. Mas, sem citar nomes, afirmou que a democracia também necessita ser reiteradamente cultivada e reforçada com civilidade, respeito às instituições e aos que se dedicam à causa pública. Atitudes desses jaez deslegitimam veladamente as instituições do país e ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de anos pelo suor e pelo sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia do nosso país. Fux diz também que, sem essas deferências constitucionais, as democracias tendem a ruir. E também, sem citar nomes, o presidente Jair Bolsonaro disse em um evento aqui em Brasília de assinatura de um projeto para garantir água potável em escolas que todos têm limites, inclusive os chefes dos poderes. Todos nós temos limites. Começa dentro de casa. Senão não tem convivência. Chefe de poder tem limite. Não é o que eu quero, o que vai ser. Não admito. Pode confiar. É o povo que tem que confiar. Nós devemos lealdade ao povo que nos elegeu. Temos obrigação de garantir a nossa democracia, lutar por liberdade, que é o bem maior que a própria vida, porque uma mulher presa não tem, uma mulher sem liberdade não tem vida. Pois é, a Corte voltou aos trabalhos a partir desta segunda-feira, né, após o término do recesso do Poder Judiciário. Lembrando que essa fala do presidente Jair Bolsonaro, durante esse evento de assinatura de um projeto, né, esse projeto para garantir água potável em escolas, ele falou de tudo, menos da água potável em escolas, né? Só deu uma leve pincelada nesse assunto, mas voltou a atacar adversários, falou também sobre o voto impresso, voltou a atacar também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Enfim, o presidente basicamente resumiu em 10 minutos no discurso que ele fez lá no Ministério da Cidadania, aquela live de quinta-feira, onde ele falou que ia apresentar provas contra o voto impresso, mas que também não apresentou nada. É isso aí. Márcio Rocha, ao vivo de Brasília. Valeu, Márcio. Bom trabalho por aí. Um abraço, até mais. Valeu, Márcio. Lana, cada vez mais se faz necessária aquela reunião que até hoje não saiu do papel, envolvendo todos os presidentes de poderes em Brasília, hein? Parece Exatamente. que cada dia mais é aquele cafezinho no fim da tarde, aquele café da manhã se faz necessário, porque os ânimos andam muito exaltados, as cordas estão sendo puxadas demais de cada lado, hein, Lana? Exatamente. E é isso que tem que ser feito. Os presidentes de poderes têm que sentar e entrar num acordo, porque o presidente Jair Bolsonaro, aliás, o Márcio resumiu muito bem no final da fala dele, o presidente faz isso com uma frequência impressionante. Ele vai a atos públicos, inaugurações de pontes, de estradas e fala sobre as preocupações de momento dele. É quase um divã ali. Eu tenho acompanhado os discursos, inclusive, que são digitados, eles... O site do Palácio do Planalto tem todos os exemplares de discursos do presidente Jair Bolsonaro que foram feitos desde a posse até hoje. Então, quem tiver curiosidade para checar o que a gente está dizendo aqui, é só dar uma olhadinha lá. Inauguração da ponte. Ele falou lá, boa tarde, para você que está aqui nessa inauguração da ponte, e começa a falar sobre todas as coisas que ele repete 1000 vezes, que são as preocupações com o tratamento precoce, vidas e empregos a gente tem que salvar na economia, e na questão do voto impresso, porque assim foi instalada a CPI, veio o assunto voto impresso, nunca mais ele saiu da pauta. Todos os dias o presidente Jair Bolsonaro fala disso, da impressão do voto. Mas, enfim, se é uma preocupação legítima do presidente e se ela reflete a preocupação de muitos brasileiros, tem que ser ouvida, sim, pelos presidentes dos outros poderes. E, infelizmente, esse assunto não vai acabar hoje, né, Cris? Porque daqui a pouco também tem a sessão de abertura dos trabalhos do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Barroso também deve usar seu discurso para dar mais corda, talvez, para esse debate público que está sendo feito.
É importante o papel do judiciário de dizer, olha, juiz não tem que ficar falando. Inclusive, isso estava na fala, na boca do ministro Fux hoje. Diz que o juiz tem que saber a hora certa de abrir a boca, não tem que ficar comentando, não é comentarista político, para ficar falando o que está acontecendo. Mas o diálogo eficiente exige compromisso, ele disse. Os brasileiros querem vacina, querem emprego, e os brasileiros não querem polarização política, não querem briga. Esse clima é péssimo. Que o presidente Jair Bolsonaro investe nessa tensão, nessa briga, acusando o ministro Barroso diretamente, como se ele fosse fazer a apuração dos votos sozinho, numa sala fechada e escura. E ele disse, esse trechinho, um pouquinho depois desse trechinho que a gente colocou agora, Cris, bom, e aí eu não acredito no resultado das eleições e vou questionar para quem? Depois você recorre na justiça. Que justiça? O ministro Barroso, ele que vai analisar. Ele que participou das discussões do julgamento do ex-presidente Lula, ele que ajudou a tornar o Lula elegível novamente. Então, assim, sabe, uma confusão mental que eu acho que só um bom cafezinho, como você disse, aquele cafezinho ruim de Brasília, envelhecido na garrafa ali das repartições, eles têm que sentar e perder um tempinho e respirar. O presidente Jair Bolsonaro tem que ser ouvido nos seus questionamentos, claro. Ele é presidente da República, merece respeito. Quando é tratado com respeito, deve devolver com respeito. Respeito às instituições democráticas do Brasil, porque não tem nada de errado com o processo que elegeu Jair Bolsonaro. Se ele quer melhoramentos e exige que eles sejam feitos, então encontrem um caminho do meio e resolvam. Chega de briga. A gente ainda está, Cris, com uma média de mortes todos os dias maior do que a gente teve no primeiro pico da pandemia do ano passado. Melhorando a cada dia, ainda bem, vacinando mais a cada dia. Passamos de 100 milhões de pessoas com a primeira dose de vacina no Brasil. Excelente, mas ainda não saímos da crise. Né? Então o Brasil tem que discutir um pouquinho, perder tempo discutindo a crise. Parar com essa bate-boca aí público por conta de uma questão que depende do Congresso. Você sabe que café é um negócio gostoso, né, para você tomar. Muitas vezes você toma o café para apreciar o sabor do café, aromas diferentes, tudo mais. Você escolhe ali os grãos e você senta para apreciar aquilo lá. Às vezes o café é só uma desculpa para você estar ali batendo papo. Acho que por isso que Brasília tem os cafés tão ruins, envelhecidos, quase cor de piche. Mas nesse caso, Orlando, eu acho que é bom unir o útil ao agradável. A desculpa do cafezinho com um café bom, porque se você sentar na mesa para discutir todos esses assuntos com um café ruim, vai dar pior ainda. Então é melhor o pessoal cuidar muito bem. Né? Encurta a conversa quando o cafezinho é ruim, frio, né? Você já quer ir embora logo, já não toma logo. Mas eu acho que é isso, Cris. Até para dar uma sinalização para o povo brasileiro de que eles estão preocupados conosco, de que eles estão preocupados com o futuro do país. Todos eles devem esse papel à democracia brasileira. Sentem, se resolvam. Acham um caminho do meio que seja justo, que seja equilibrado. Não que traga mais tensão e desespero num momento tão difícil. A gente viu no fim de semana atos por mais de 20 capitais do país, pessoas que foram às ruas. É uma democracia, todo mundo tem que defender sua opinião, ótimo, mas a variante Delta está circulando por aí. Então não é momento de baixar a guarda, ainda tem que manter o distanciamento, ainda tem que manter os cuidados e a gente precisa se cuidar agora, Cris. Tomar vacina, aqui tem, como sempre, e seguir com a cabeça fria, né? A pauta do Supremo Tribunal Federal para o segundo semestre era um assunto importantíssimo para o presidente estar discutindo, para o presidente se aproximar do outro poder, né? O Supremo vai discutir coisas essenciais também para a proteção da democracia no Brasil. Eu estava dando uma olhada na agenda para o segundo semestre, tem assuntos importantes também que afetam o presidente Jair Bolsonaro, né? A forma de depoimento dele naquele processo que investiga a tentativa de interferência ainda na Polícia Federal, né? Mas tem a pauta do juiz de garantias. Lembra como isso foi polêmico? Pois é, vai entrar na pauta do Supremo agora no segundo semestre. Também tem quadrilhão do MDB no Senado, que afeta os ex-senadores Lobão, Jucá, Waldir Raupp e os atuais senadores Jader Barbalho e Renan Calheiros, relator Fachin. Tá tudo na pauta do Supremo. Parece que o presidente enfia sua pauta única na cabeça e segue com ela, né? Infelizmente, não pode deixar as outras coisas que são importantes para o país de lado, Cris. Só para a gente fechar essa página no Bastidores do Poder de hoje, a questão do voto impresso deve voltar a ser discutida nessa semana na Comissão Especial da Câmara e a tendência hoje é que já seja derrubada mesmo na
própria comissão especial não avance dentro da Câmara essa PEC, como defende o presidente Jair Bolsonaro. Ainda na Câmara tramitam outras 2 reformas relacionadas às eleições. Uma delas é a política, que altera o modelo de eleição de deputados, vereadores e senadores, além de criar cotas por gênero nos legislativos federal, estaduais e municipais. E uma outra que foi protocolada hoje, o projeto de reforma eleitoral protocolado hoje na Câmara, que muda algumas regras no Código Eleitoral que rege as normas das eleições. Claro, a gente vai seguir acompanhando aqui Cris, na Rádio Bandeirantes. Antes de você chamar o intervalo, só um pouquinho, lembrar que a proposta que está em discussão no Congresso Nacional é para que o presidente defende e que provavelmente não vai avançar, pelo menos não nesse contexto, né? Porque 11 partidos já sinalizaram que não vão votar a favor, isso dá mais de 200 votos. Para passar uma PEC você precisa de mais do que isso, de 308. Então fica muito difícil passar essa discussão agora, nesse momento, como você bem pontuou. Mas o que o presidente pede é que um papelzinho seja impresso com cada voto, que isso caia numa caixa para que seja auditável. E aí, vamos lá, isso já acontece, o voto já é auditável. A diferença é que ele cai lá na urna e é embaralhado e no final eles imprimem um boletim de urna total. Então tem a impressão do voto, o boletim de urna é impresso, todas as urnas têm a impressão do boletim de urna hoje. E os partidos acompanham esse processo lá, olhando para a urna. Não tem como. E aí eles checam a impressão com o que já foi para o sistema, com o que já subiu. E que a gente vai acompanhando, né, Cris? Que a gente vai dando os votos ali, quantos por cento das urnas apuradas, quantos votos para cada candidato. Então, isso já subiu. E o boletim de urna confirma o que já foi divulgado. Então, já há a impressão para checagem por parte dos partidos e dos candidatos. E essa impressão desse papel para uma urna, o que os especialistas apontam e que o pessoal fala que é um retrocesso a impressão do voto, é que se você tem uma pessoa para fazer uma contagem, você coloca mais insegurança no processo. Hoje o processo é todo automatizado. O voto é criptografado, não tem invasão da urna. Então, abra mais. Se há um recado final para esse assunto, abra mais Tribunal Superior Eleitoral. Chame a população e mostre que não há falha nesse processo. Garanta para as pessoas que não há falha. Não fique só na palavra. Chame uma coletiva e mostre o passo a passo para que as pessoas entendam que não tem problema no nosso sistema hoje. Dá para melhorar, dá para melhorar. Então, o Congresso que faça isso com calma, sem esse afogadilho, porque não precisa desse tom na discussão não, Cris. Eu acho que esse é o caminho, viu, Lana? Acho que não vai ter outra forma para o TSE pacificar esse assunto, senão abrir de fato a caixa ali e mostrar passo a passo como o processo é acompanhado, é auditado, é certificado e garante toda a segurança do processo eleitoral. Já que a gente tem esse embate de discursos e dialéticas de lado a lado, então que o TSE venha, então, a público escancare, né? Forma a passo ali como esse processo é feito e demonstre de fato essa segurança do processo, que já é. Não há nenhuma dúvida sobre esse processo eleitoral, não há nenhuma prova contrária à segurança do processo eleitoral, mas talvez seja esse o momento agora do Tribunal Superior Eleitoral vir a público e, de fato, escancarar como é feito todo o trabalho de acompanhamento do processo eleitoral aqui no Brasil, né?